Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa aula de revisão, né? Nós já fizemos a análise do modelo descritivo, né? Criamos o modelo entidade de relacionamento a partir do texto descritivo e a partir disso a gente fizemos um mapeamento para o modelo relacional e chegamos nesse resultado aqui, né? Pessoal, uma coisa que eu queria reforçar é que esse é um vídeo que eu estou fazendo junto com o anterior, um vídeo de revisão do conteúdo, mas obviamente que não vai dar para tratar de todos os temas que nós vimos durante o curso. Então, para vocês fazerem uma efetiva revisão do conteúdo, é importante que, se vocês puderem, possam ver todo o conteúdo do nosso curso, desde a aula 1, a aula 2, até a aula mais recente de SQL, que aí sim vocês vão ter uma bagagem bem melhor e não só a revisão aqui, que é só um exemplo e a gente está seguindo esse exemplo. Então, a partir disso, com o mapeamento feito, nós já podemos criar no nosso SGBD ou MySQL esse banco de dados, né? Então, vou fazer aqui uma revisão rápida com vocês de SQL DDL, né? Que é a SQL de criação de estruturas de banco de dados, né? Criação do banco, criação das tabelas, criação das restrições de integridade. Então, rapidamente, a gente vai pegar esse modelo aqui, né? E vamos criando o banco de dados. Então, vocês podem abrir aqui o phpMyAdmin de vocês, né? A senha aqui. Clique em banco de dados. Esse banco de dados ele não existe ainda. Então, nós vamos fazer criar esse banco, né? Então, eu costumo abrir um arquivo de bloco de notas, né? Um arquivo texto mesmo. E vou salvando todo o meu script de criação do banco de dados, né? Então aqui nós vamos, primeiro comando é o comando para criar o banco de dados, aí você precisa dar um nome para ele, né? Eu vou dar o nome para o banco de biblioteca, né? Já que é um modelo de biblioteca. E aqui a gente precisa colocar o conjunto de caracteres que esse banco de dados vai suportar. Aí no caso, né, como boa prática, sugiro para vocês sempre colocar o TF8 General CI, ponto e vírgula, está pronto o comando de criação do banco. Aí a gente parte aqui, eu vou seguir essa linha aqui do mapeamento para a gente criar as tabelas então. Eu vou criar a tabela curso, create table. Aí eu tenho que colocar biblioteca.curso, ok, abre e fecha parênteses. Aqui vem os atributos, sigla e nome. Se eu tivesse com o dicionário de dados pronto, né, já teríamos definido qual o tipo de dados de cada atributo. Mas como está só esse mapeamento para modelo relacional, a gente tem que definir agora. Então, sigla, eu vou colocar um varchar de tamanho 10. Perfeito. E nome, eu vou colocar varchar de 100. E o atributo sigla é a chave primária. Então, eu tenho que primary key e qual atributo que é a chave primária. Perfeito? O último comando não precisa do ponto da vírgula e eu vou para a próxima tabela. Create table. Eu já posso criar a tabela acervo. Então, eu coloco biblioteca.acervo. Abre e fecha. Acervo tem código. Código eu vou dizer que é um inteiro que se auto-incrementa. Auto-incremente. Perfeito. Aí eu tenho área. É um varchar de 100 também. E eu tenho um atributo aqui que é uma chave estrangeira para curso, né? Uma referência para curso, que é curso sigla. Curso sigla.
Então, esse atributo ele precisa ser do mesmo tipo do atributo sigla de curso. Então, precisa ser de um varchar de 10. Perfeito? A minha chave primária é código. Perfeito? E eu tenho que fazer a referência agora da chave estrangeira, né? Eu uso foreign key. Foreign key abre e fecha parênteses o nome do atributo que vai ser chave estrangeira, curso sigla, né? Aí eu tenho, ele referencia, reference. Aí eu tenho que colocar aqui qual tabela que ele referencia, biblioteca.curso, né? E referencia o atributo sigla. Perfeito? Então está criada a tabela server. Então eu passo para a próxima tabela, né? Que é a tabela livro. Create table biblioteca.livro. Aí eu tenho o atributo ISBN, que é ISBN é uma, vou colocar como sendo um varchar de 30 caracteres, né? E título, vou colocar também um varchar de 200 caracteres. E autor, eu vou colocar um varchar também de 100 caracteres. Perfeito? E eu tenho que estabelecer aqui qual que vai ser a chave primária da minha tabela. Vai ser ISBN. Essa tabela não tem chave estrangeira. Aí eu tenho agora o exemplar. Create table e biblioteca.exemplar. Perfeito. Eu tenho código, que também é um int. Eu vou estabelecer que ele seja auto-incremental. Tem edição. Edição seja um varchar de 30 caracteres. Tem o atributo estado conservação. Que eu vou chamar de um varchar de 100 caracteres. E eu tenho uma referência para livro aqui, que é uma chave estrangeira para entidade livro, ok? Então é livro ISBN, é o nome do atributo, né? Então, ele tem que ser do mesmo tipo do ISBN aqui de livro. Então tem que ser um varchar de 30, né? Posso até copiar aqui, varchar de 30, ok? Eu defino agora a chave primária, primary key, que vai ser o código do exemplar, perfeito? E agora eu tenho que fazer a referência da chave estrangeira. Foreign key, o atributo é livro ISBN, referencia, referências, biblioteca.livro e ISBN, ok? Então a gente continua com o nosso script aqui DDL para criação do banco, tá? Então, pessoal, né, como eu falei que não vai dar tempo da gente ver tudo, né? Aqui nós estamos vendo o comando create, né? E eu lembro que eu passei para vocês também que na DDL, né, que são os comandos de definição de estrutura, né, de banco de dados, existem, né, pessoal, os comandos alter table, né, e também o comando drop. O alter table é para você alterar alguma estrutura que você já criou, né, e o comando drop é um comando para você deletar uma estrutura que você criou também, uma tabela, né,
ou um próprio banco de dados mesmo. Esses comandos eu não vou passar aqui nessa aula de revisão, senão a aula vai ficar extremamente extensa. Eu já acho que ela vai ficar extensa, né? Então, para vocês revisarem, vocês podem ver lá, se não me engano, na aula 7, que são os comandos DDL, o alter table e o drop também, correto? Então aqui a gente já está criando a tabela empréstimo, né? Então eu tenho aqui código, que é um autoincremento também, vou copiar aqui para facilitar. Eu tenho a data da realização, data da realização do tipo date, e um atributo chave estrangeira para o aluno, para referenciar qual aluno que está fazendo esse empréstimo. Então vai ser aluno matrícula, precisa ser do tipo int, que é o tipo, né, do tipo de dado da matrícula do aluno que a gente acabou de criar aqui em cima. Então a gente precisa fazer a referência da chave primária dessa tabela, né? Primeiro aqui vai ser código também. E a gente precisa fazer referência da chave estrangeira, que é aluno matrícula, né? Que referencia biblioteca.aluno, o atributo, referenciar o atributo matrícula. Perfeito? A gente já vai para a próxima tabela, que é a tabela de relacionamento acervo livro, né? Uma tabela de relacionamento muitos para muitos. Biblioteca.acervo livro. Então eu vou ter aqui os dois atributos que são referência para cada uma das tabelas, né? Eu vou ter acervo código, que vai ter que ser do tipo inteiro, que é uma referência para acervo, e livro ISBN, que vai ter que ser do mesmo tipo de livro, do ISBN de livro, que é um varchar de 30. Varchar de 30, perfeito? E aqui eu tenho uma chave primária composta, por conta de ser uma tabela de relacionamento, acervo código e livro ISBN, correto? E aqui eu tenho que fazer, né, as duas referências das chaves estrangeiras, porque ambos os atributos eles são também chave estrangeira. Então, acervo código referencia biblioteca.acervo, o atributo código, e o atributo livro ISBN, que também referencia biblioteca.livro, o atributo chave, que é o ISBN. Perfeito? Então agora a última tabela, que é empréstimo exemplar. Então falta o último create biblioteca.empréstimo exemplar, né? E tem as referências para empréstimo. Então vai ter um atributo que vai chamar empréstimo código, né, que é do tipo inteiro. Eu vou ter exemplar, uma referência para exemplar código também, que é do tipo inteiro. E eu vou ter um atributo de relacionamento, que é a data de devolução, que está relacionada a esse exemplar que está sendo emprestado neste empréstimo, né? Então aqui eu tenho a definição da chave primária composta, né? Exemplar código, e aqui eu tenho que fazer a definição, né? A definição
das duas chaves estrangeiras. Perfeito. Então aqui vou ter a definição de empréstimo código. Vai ser um atributo que vai referenciar a relação empréstimo, código também. E eu tenho a referência para exemplar, né? Exemplar código, que vai referenciar também exemplar código. E está pronto a minha DDL para a criação desse banco de dados aqui. E a gente vai rodar, possivelmente vai dar algum erro, né? A gente vem aqui em SQL, colo todo esse e ele já deu uma sequência de erros aqui. Bom do aqui eu coloquei ponto e vírgula, né? Não é ponto e vírgula, é vírgula. Então aqui é uma vírgula, aqui uma vírgula, vírgula, vírgula. Bom do phpMyAdmin que agora ele está com esse recurso, você vê o erro do seu script aqui no próprio console, né? Eu vou até aumentar aqui o nosso console, né? Que você vê todo o código aqui, ele já coloca as palavras reservadas, né? E você vê se está com erro já aqui no console. É um console como se fosse uma IDE, né? E a gente vem aqui e executa. Quando ele dá o check, quer dizer que foi executado com sucesso. E aqui o nosso banco está criado, né? Todas as tabelas, todas as estruturas, chave primária, né? E aqui você pode vir em Relation View, as suas chaves estrangeiras foram criadas da forma correta, né? Os índices, etc e tal. Então, pessoal, a gente fez uma revisão da DDL para criar o banco de dados, né? E agora eu vou fazer uma pequena revisão de insert, se der tempo um pouquinho de update também, né? E aqui, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, a gente já mostrou na outra aula, que quando vocês forem trabalhar com banco de dados, for MySQL, você estiver usando o phpMyAdmin, utilizar esse desenhador aqui, né, que é o design, que aqui nós criamos as tabelas, né? Mas é uma forma textual de se ver o banco de dados, né? Se você quiser ver as relações que existem, você precisa clicar na estrutura e clicar aqui em Relation View para você ver aqui a definição das chaves, né? Então não é uma forma muito visual de você conhecer o banco que você está trabalhando. Então você vem aqui em mais, né? More e desenhador ou designer. Ele vai criar para você, né? Uma forma de diagrama, né? Uma forma conceitual de você ver o seu banco de dados físico, né? Com as tabelas que foram criadas e as relações que existem entre as tabelas, relacionamentos. Então isso aqui vai facilitar muito na hora de você trabalhar com o banco, principalmente manipular dados ou ter que alterar alguma chave ou criar alguma chave estrangeira. Isso aqui vai facilitar muito o trabalho do administrador do banco de dados. Então só que aqui você precisa, uma vez que ele cria automaticamente, você precisa reposicionar aqui, né, de uma forma que fique bem visível, né? Então a gente pode posicionar da forma que a gente criou o diagrama entidade relacionamento, né? Estava escondido aqui, ia ser o livro. E aqui a gente pode posicionar. Agora eu trago o livro para cá, fica mais fácil.
exemplar. Aí eu ligo o empréstimo com exemplar. E aqui o nosso aluno. Aqui. Ficou bem visível, né? No nosso... Então, acervo tem uma referência para curso, sigla. Acervo livro é uma tabela de relacionamento, né? Onde um acervo está relacionado a muitos livros. Então, eu tenho aqui uma tabela que relaciona essas duas entidades, né? Essas duas tabelas. E tem aqui a referência para cada chave primária de cada uma. Um exemplar, né? Que tem uma referência para qual livro ele é, o exemplar de qual livro, né? Aqui a gente tem a tabela empréstimo, que tem a referência qual aluno está efetuando esse empréstimo. E aqui nós temos, né? Nós temos também a tabela empréstimo exemplar, que é uma tabela de relacionamento também, né? Uma tabela de relacionamento que em um empréstimo pode se emprestar vários exemplares e um exemplar pode ser emprestado, né, em muitos empréstimos. Então é uma tabela de relacionamento. Então, pessoal, nós vamos agora fazer algum exemplo aqui com vocês de inserção de dados, porque a gente acabou de criar o banco. Aqui eu salvo esse modelo aqui, né? Vou chamar de biblioteca para não perder. Ok. Então agora nós vamos popular um pouco esse banco de dados aqui, né? Fazer uma revisão rápida dos comandos DML de inserção, update e delete, né? Rapidamente. Então eu tenho aqui, né? Eu tenho algumas inserções para serem feitas aqui, onde ele pede insira o curso INF, né? Técnico em informática. Então nós precisamos inserir isso, né? Na tabela curso, que é uma tabela que tem dois atributos, sigla e nome. Então eu já faço essa SQL direta aqui, né? Então eu vou fazer SQL insert into, né? E eu vou inserir na tabela curso quais são os atributos que eu vou inserir dados, o atributo sigla e o atributo nome, né? Referencio os atributos e aqui eu coloco os valores, né? Então, o curso que ele pede para inserir é o curso INF, a sigla é informática e o nome do curso é técnico em informática. Técnico em informática. Perfeito. Ponto e vírgula. O comando está pronto, eu posso executar. Uma linha inserida. Então, o comando foi executado. Então, pessoal, é uma revisão rápida, né, do insert, né? Então, ele é simples. Aqui, na segunda linha, pede para inserir o acervo, né? Então, vamos lá ver a tabela acervo. Tabela acervo é uma tabela, né, que ela tem código e área e tem uma referência para o curso, ou seja, eu tenho que informar esse acervo aqui de qual curso que ele é, né? Então, nós vimos aqui no designer, né? Exatamente isso. Acervo tem uma referência para curso. E o que o exercício pede é exatamente para informar que é para o curso de informática. Então eu vou fazer um insert into acervo, né? Antes de eu falar a tabela acervo, eu defini que o atributo código é um atributo que vai ser definido automaticamente em toda inserção. Então ele é um atributo que eu não defino ele, né, o atributo código nos meus inserts. Eu não coloco para que o próprio banco de dados, né, coloque automaticamente um valor para ele auto-incrementado dos anteriores. Então ele é um auto-incremento, a gente definiu lá na criação, né? Então eu não coloco o atributo código. Então a gente volta aqui,
insert into acervo, né? Então eu pulo o atributo código e eu vou área e curso sigla. Quais são os valores que eu vou inserir, né? A área, qual que é a área que ele pede? Bancos de dados. Então, bancos de dados. E para o curso de informática. É interessante que aqui então eu vou colocar o valor da chave primária do curso de informática, né? Sempre que eu vou fazer uma inserção de dado em um atributo que ele é chave estrangeira, então eu vou colocar o valor da chave primária da tabela relacionada. Então é inf, perfeito? Feito isso, eu executo uma linha inserida, ok? Se eu vim aqui, o meu PHP MyAdmin, ele tem aqui ele tem uma forma de visualização aqui que todo atributo que ele é uma chave estrangeira, ele tem um link para os dados daquela referência, né? No caso inf aqui, se eu clicar, aparece aqui os dados do curso inf técnico em informática. Então é bem bacana essa funcionalidade dele. E ele pede para inserir aqui agora o livro ISBN 01. Então vamos lá em livro. Vou fazer um insert em livro. Insert em livro, né? ISBN. Título e autor. Valores. ISBN 01 vai ser o ISBN do livro. O nome do livro é Sistemas de Bancos de Dados. E o autor é o JC Date. JC Date. Então eu executo isso. Ok, está inserido o meu livro. Então ele pede agora para inserir o exemplar 1 da edição 1. É um exemplar novo para o livro que a gente acabou de criar, Sistemas de Bancos de Dados, né? Eu vou deixar aqui o meu designer aberto. Meu DB Designer. Então eu vou inserir agora um exemplar. Então o exemplar eu tenho que colocar a referência para o livro, que é o ISBN. Perfeito? Então nós vamos aqui em exemplar. Insert into exemplar. Quais são os meus atributos? O código 1 eu não coloco, né? Exemplar também é uma tabela que tem um atributo código que é auto-incremento, então eu não coloco, né? Aqui vem a estrutura, dá uma olhada nele. O código é um auto-incremento, então eu coloco já de cara aí o atributo edição. Edição. Aí tem um outro atributo que é o estado de conservação. E, se não me engano, a referência para o livro, que é o livro ISBN. Valores que eu vou atribuir. A edição é a edição 1. Então, os valores sempre, eu esqueci de falar, os valores sempre são, entre aspas, simples, né? O estado de conservação dele é novo. E outra coisa que eu também não falei, pessoal, né? É que na ordem que nós colocamos aqui os atributos no insert, é a ordem que eu devo colocar os valores aqui. Então eu não posso alterar jamais essa ordem. Isso é uma regra. Então agora o terceiro item é livro ISBN, que é uma referência para o valor ISBN da tabela livro. No caso,
o exercício pede para eu inserir sistemas de banco de dados. O ISBN é o que a gente acabou de inserir, ISBN 01, né? Então tá na cabeça ainda aqui nesse caso. Então a gente salva aqui, executa, ok? Tá inserido. Então a gente volta para outro exercício, né? Insira o aluno Manuel. Então a gente vai fazer um insert em aluno, insert into tabela aluno, né? Então eu tenho aqui a matrícula, eu não preciso colocar, que também ela é, se não me engano, ela é um autoincremento também, é mesmo, então só vou colocar o nome, aluno Manuel. Então só o atributo nome e eu vou chamar ele de Manuel. Ou Manuel inserido, aí eu vou para o empréstimo. Então o exercício pede que insira o empréstimo 1 para a data de 22/11/2016 para o aluno Manuel, do exemplar 1 do livro do Date, que a gente acabou de criar, né? Então aqui é interessante a gente vir aqui. Então o exercício pede insira o empréstimo 1 para a data de 22/11/2016 do aluno Manuel. Então eu vou inserir nessa tabela aqui empréstimo, né? Empréstimo 1, a data 22/11, o aluno Manuel. É a primeira parte do exercício que eu tenho que fazer. Então eu venho aqui, insert into tabela empréstimo. Quais são os atributos de empréstimo que eu vou trabalhar? Empréstimo. Código também é um autoincremento, então eu nem preciso colocar, mas eu preciso colocar data realização. E aluno matrícula. E os valores, quais são os valores que eu vou inserir, né? Data realização, o exercício pede 22/11/2016. Como a gente não alterou o padrão de data do banco, eu preciso inserir as datas no padrão americano, que é ano, traço, mês, traço, dia, tá? Sempre entre aspas. E a referência para o aluno, que é a matrícula do aluno Manuel, que, né, é uma referência para a matrícula de aluno. Então, é a matrícula 1 que a gente acabou de criar. Então, com relação a isso, não vai dar erro. Eu executo. Ok, ele criou aqui para mim um empréstimo para o aluno Manuel, né, na data 22/11. Agora, eu preciso criar aqui na minha tabela empréstimo exemplar quais os exemplares que o Manuel vai estar efetivamente emprestando aqui nesse empréstimo. Perfeito? Então eu preciso criar uma para terminar esse meu exercício aqui, né? Exemplar 1 do livro do Date, né? Eu preciso popular, né, essa tabela aqui, que é efetivamente onde eu coloco qual exemplar que esse empréstimo aqui tá emprestando, né? Então o exercício fala que é o exemplar 1 do código 1 do livro Sistema de Banco de Dados do autor JC Date, né? Então a gente pode ver aqui, né, que o livro do JC Date é o livro de ISBN 01, esse aqui, na tabela de livro. E na tabela de exemplar, aqui, a referência para ele, o exemplar 1, é o exemplar mesmo de código 1 para ISBN 01, que é esse aqui. Então eu vou criar um insert na tabela empréstimo exemplar, insert into, qual tabela? Empréstimo exemplar. Quais serão as colunas que eu vou inserir dados, né? Que eu vou inserir o empréstimo código, que vai ser uma referência para um empréstimo código, vai ser uma referência
para esse empréstimo que a gente acabou de criar para o aluno Manuel, né? E o código do exemplar, exemplar código, exemplar código, né? E o outro atributo que eu preciso definir também é a data da devolução desse exemplar nesse empréstimo, data devolução. E aqui quais são os valores que eu vou atribuir aqui. O primeiro valor qual que é? Empréstimo código. Qual que é o empréstimo que a gente acabou de criar? Que é o empréstimo do Manuel. Qualquer coisa eu venho aqui no banco e analiso isso. É o empréstimo 01 para o aluno 1. A gente acabou de criar. Então, eu venho aqui 1. Perfeito? Qual que é o código do exemplar que a gente acabou de ver? É 1 também. Qual que é a data da devolução? O exercício não fala, mas como o empréstimo foi dia 22, vamos colocar dia 23 de 2016, um dia de empréstimo somente. E está feito o comando e executo. Pronto. Tá prontinho aqui. Bom, pessoal, exemplos de insert. A gente fez insert aqui, insert comum, insert onde a gente restringe um atributo que a gente não vai inserir, que é no caso do auto-increment. A gente fez um insert aqui com tabelas relacionadas também, né? Então, para insert, é basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês fazer rapidamente aqui um update, né? Relembrando o update, né? Então vamos fazer um update aqui simples, né? Para alterar o nome do Manuel para Joaquim. Manuel não chama Manuel, ele chama Joaquim. Precisa alterar o nome do Manuel. Então, né? A gente lembra da sintaxe do update. O update, a sintaxe dela é update. Qual tabela você quer fazer essa alteração? No caso é aluno, né? Aluno. E aqui eu venho set. O set é onde você vai configurar qual o novo valor que algum atributo ele vai receber. Então você pode colocar aqui vários atributos que estão sendo alterados, né, ao mesmo tempo, ou um atributo só que você deseja fazer alteração, perfeito? Então eu vou setar aqui que o nome do Manuel vai passar a ser Joaquim, ok? Se eu quisesse alterar mais atributos, eu colocava vírgula e os demais atributos que necessitaria fazer a alteração, né? Então, no caso aqui, a sintaxe é essa, pessoal. Nome igual ao valor novo que você quer atribuir. E aqui a gente usa a cláusula where, né? Porque se eu não coloco o where, ele vai alterar todos os meus registros da tabela aluno, né? Se eu tivesse 1000 alunos cadastrados, todos os 1000 alunos ele ia atribuir o nome Joaquim. Então eu preciso instruir, né, para o meu comando onde que ele tem que fazer essa alteração. Então eu preciso colocar o where, relembrando a aula também, o atributo a cláusula where em updates e em deletes, né? Em sua grande maioria das vezes que eles são executados chaveando, né, o atributo chave primária da tabela que você está fazendo alteração. Então a tabela aluno, a chave primária é matrícula, é o atributo matrícula. Então eu coloco igual, onde o atributo matrícula seja igual à matrícula do aluno que eu quero alterar o nome, que no caso Manuel é 1. Feito o where, eu posso executar sem medo. Ele vai alterar só um registro, né? Então a gente costuma até brincar, né? Na informática que o estagiário ele costuma fazer o update sem where, né? Existem vários memes na internet do profissional fazendo o update sem where, onde ele altera todos os dados do banco. Daí o chefe dele quer com certeza matar ele, né? Por esse erro. Então, ok, pessoal, tá feito o comando, né? E quando você precisa fazer um update em tabelas de relacionamento, que em grande maioria são tabelas que você tem uma chave primária composta, no caso aqui, se eu precisasse alterar a data de devolução
do empréstimo do livro do date, né, do exemplar 1, que foi emprestado aqui pro Joaquim agora, né? Mudei o nome dele de Manuel para Joaquim. Então eu precisava alterar a data de devolução para uma data mais para frente, porque ficou muito próxima à data de devolução, né? Então, assim, eu preciso chavear, ou seja, eu quero alterar a data de devolução na tabela empréstimo exemplar, ok, mas para qual empréstimo? Ah, para o empréstimo 1 aqui, que foi por aluno Manuel. Ah, tudo bem, mas ele tem que ir, o aluno empréstimo 1, né, para o aluno Manuel tem 3 exemplares emprestados, então eu preciso definir para qual exemplar que eu quero também, então eu preciso chavear com as duas chaves, a chave composta da tabela. Então, tabela que são chaveadas, chave composta, eu preciso colocar o meu where casado com as duas chaves compostas. Então, vou fazer um update aqui em... Qual é o nome da tabela que eu já esqueci? Empréstimo exemplar. Empréstimo exemplar. Eu vou setar que a data tem que ser uma data de uma semana, então eu vou colocar 22, eu vou colocar 29. 7. Data devolução vai receber 2016 11 29. Se eu não coloco o where aqui, eu altero todas as devoluções da minha base de dados para todos os empréstimos para essa data. Então eu preciso colocar aqui a chave, né? Onde o empréstimo código seja igual a 1, foi o empréstimo 1 do Joaquim, né? Só que se o Joaquim tivesse emprestado 3 exemplares nesse empréstimo, eu alteraria a data de devolução para os 3, né? Mas como eu quero alterar só para o exemplar do date lá que ele emprestou, então exemplar e exemplar código também igual a 1. Então aqui, sempre que eu tiver um update, uma tabela aqui, ela tem uma chave composta, eu preciso concatenar minha cláusula where com todos os atributos que compõem a chave primária. Então executo, ok, a minha SQL de consulta está efetivamente pronta. Então pessoal, uma coisa que eu queria a gente já... E o delete, a sintaxe é a mesma, né? Delete from a minha tabela que eu quero deletar, né? Delete from aluno. E o where funciona da mesma forma do update, né? Então o delete acaba sendo mais simples, né? Nunca usem delete, nunca apaguem dados do seu banco de dados, simplesmente inativem esse dado. Uma dica. Daqui uns 10 anos vocês vão me agradecer por essa dica. Ok, pessoal. Então aqui, agora a gente vamos entrar aqui, a gente já viu criação, já viu insert, update. Agora a gente entra na parte que os alunos acham mais difíceis e que eu acho a parte mais fantástica de um banco de dados relacional da linguagem SQL, que são as consultas que são as linguagens de consulta, que é o comando de consulta, né, que é um comando só, que é o select. Então, eu dei uma dica para vocês, né, na aula passada, se não me engano, uma aula extra, que sempre, para você fazer comando de consulta no banco de dados, você precisa de duas coisas. Precisa conhecer a sintaxe do comando select, né, que é simples, muito simples. Você aprendeu uma vez, você vai saber pro resto da vida, que é igual andar de bicicleta. E a segunda coisa é conhecer o banco de dados que você está fazendo consulta. Isso talvez é o mais difícil, porque isso vai variar de todo banco para banco, né? Vai variar toda vez que você for fazer uma consulta em um outro banco de dados. Então, o mais importante para você que vai começar a trabalhar com banco de dados e precisa fazer consulta é você conhecer o banco que você está trabalhando, conhecer os relacionamentos, né? Para você então poder ter
elementos para poder fazer consulta nesse banco então. Então, um recurso que eu mostrei para vocês foi o designer aqui do PHP-MyAdmin, né? Uma vez que o banco é criado, você executa ele vai criar para você que as tabelas e os relacionamentos entre as tabelas, né? Então você vai ter uma forma visual de ver, né? Uma forma para você ver, né? O banco de dados, né? De uma forma visual, né? Pleonasmo, isso eu acho. Sim, e não deixa de ser uma forma bastante válida, porque visualmente é mais fácil de você entender as relações que existem entre as tabelas, né? Então aqui, se eu desejo saber os empréstimos que o meu aluno Joaquim fez, né? Eu quero saber todos os empréstimos que o Joaquim fez. Então na minha tabela empréstimo eu tenho uma referência para o meu aluno, que é a matrícula, né? Tem a matrícula do aluno que fez o empréstimo. Então, primeiro, eu quero saber todos os empréstimos que o Joaquim fez, né? Então eu venho, faço um select, asterisco from aluno, eu vou saber a matrícula do Joaquim. O Joaquim tem matrícula 1. Perfeito? Joaquim tem matrícula 1. Então, perfeito. Então eu venho, volto para minha SQL, né? E eu quero saber todos os empréstimos do aluno matrícula igual a 1. Então eu venho, eu faço um select asterisco from nessa tabela. Então a sintaxe do select é simples, empréstimo, onde o meu aluno matrícula seja igual a 1. Eu executo isso. Tá pronto o meu select, ó. Foi o empréstimo de código 1. Só fez um empréstimo, né? Ah, tudo bem, mas eu quero saber nesses empréstimos quais foram os livros que o Joaquim levou. Ah, você precisa saber qual foi o livro que o Joaquim levou. Perfeito. Então eu venho aqui no modelo e vejo que a tabela empréstimo ela tem um relacionamento com a tabela empréstimo exemplar, né? Que é um relacionamento de 1 para n aqui no caso, né? Onde aqui eu tenho a referência para os exemplares que esse empréstimo aqui efetivamente pegou. Perfeito? Então quando eu vejo uma relação aqui e eu preciso acessar dados que estão nessa tabela aqui, né? Porque aqui eu tenho a minha informação de qual exemplar que esse empréstimo aqui foi, qual exemplar que foi emprestado nesse empréstimo, né? Aqui que eu tenho informação. Então, quando eu estou numa tabela fazendo consulta e eu preciso de referenciar um dado que está numa outra tabela e eu vejo aqui a referência, isso é um join. Eu preciso fazer uma junção entre essas duas tabelas para poder, então, nessa minha consulta aqui, acessar os dados dessa tabela. Tanto como acessar, tanto como fazer filtros, né? Então, vou precisar fazer um join aqui. Então, eu faço um join. Comecei a fazer join, eu preciso dar apelido para a tabela. Empréstimo eu vou chamar de E, né? E aqui eu preciso referenciar, aluno matrícula está na tabela E, né? Eu faço um join com empréstimo exemplar, eu vou chamar de EE. Aí vem onde? Qual que é a minha chave de casamento? São os atributos que estão envolvidos, né? Os atributos que estão envolvidos aqui no relacionamento, que é, no caso, o atributo código de empréstimo e o atributo empréstimo código aqui em empréstimo exemplar. Eles precisam ser iguais, né, para fazer o casamento dessa junção. E obviamente que é chave primária aqui, chave estrangeira aqui. As chaves de casamento sempre vão ser, né, sempre vão ser chaves primárias com chaves estrangeiras das tabelas relacionadas. Perfeito? Então, na minha tabela E, eu vou casar meu empréstimo código que seja igual a o meu código da tabela empréstimo. Perfeito? Se eu executo isso, o meu select, como ele está com select asterisco, né, ele traz para mim todos os atributos das tabelas
tanto da tabela quando eu estou fazendo from, quanto da tabela que eu fiz a junção, né? Então ele traz aqui para mim os dados agora da tabela juntada, né? Aqui eu tenho exemplar código. Aí eu falo, poxa vida, mas eu tenho código do exemplar, mas eu quero saber o nome do livro desse exemplar. Eu quero saber o nome do livro que o Joaquim emprestou. Perfeito. Então eu volto na modelagem. Então eu fiz uma junção aqui com empréstimo exemplar. Mas eu quero saber o nome do livro, do bendito livro e do autor. Então eu vejo que essa tabela empréstimo exemplar ela tem um relacionamento aqui da coluna em exemplar código. Existe uma referência aqui para a tabela exemplar. E na tabela exemplar eu ainda não tenho os dados do livro, né? Porque o exemplar ele é um exemplar de um livro, né? Então, obviamente, como ele é um exemplar de um livro, eu tenho aqui uma chave estrangeira para o livro. E aí então eu tenho aqui os dados do título do livro e do autor do livro. Então, eu estou aqui, eu fiz um select nessa tabela, fiz uma junção com essa, né? E agora eu preciso fazer, para pegar essa informação aqui do título e do autor do livro, eu preciso fazer uma junção com o exemplar e posteriormente uma junção com o livro, para então eu conseguir esses atributos aqui. Então eu faço uma junção primeiro com exemplar, join exemplar, vou chamar exemplar de ex, onde ex ponto código seja igual a meu empréstimo exemplar código. Perfeito? Então eu fiz a minha junção com o exemplar, eu tenho os dados do meu exemplar. Então nesse momento eu tenho aqui, né, o ISBN do livro, porque no exemplar tem ISBN do livro, mas eu quero saber o nome do livro, então eu preciso fazer uma nova junção com o livro agora. Vou chamar livro de L, onde L.isbn seja igual ao meu ex.livro ISBN. Eu fiz esse casamento. Eu tenho aqui os dados, ó. Ele vem todos os dados de todas as tabelas que estão participando do select na junção, né? Aí eu posso filtrar aqui o que eu quero mostrar, na verdade. Aí eu posso mostrar só os atributos de L, que é livro, L.asterisco, livro. Quando eu executo, eu vou mostrar aqui sistemas de banco de dados, autor, date. Então, o que essa consulta me trouxe? Ela me trouxe os empréstimos do aluno de matrícula 1. E ela mostrou o quê? Ela mostrou o nome do livro que esse aluno emprestou. Sistemas de banco de dados do date. Perfeito, pessoal? Eu tenho mais um exemplo para mostrar para vocês aqui. Acho que eu já vou aproveitar esse vídeo para não ter que fazer um outro, né? De mais algumas consultas aqui para a gente poder fazer. Mas aí eu vou pegar um banco mais populado. Eu tenho um backup aqui. Então eu vou apagar esse banco. Vou apagar esse banco faculdade. Eliminar ele. Opa, apaguei o banco errado. É o banco biblioteca. Eliminar o banco biblioteca. E eu vou pegar o meu script aqui, meu backup, que tem mais dados inseridos. Biblioteca.sql. Colo aqui, né? E ele vai criar para mim o banco e já algumas estruturas. Vai inserir alguns dados prévios. E a gente vai treinar aqui 3 consultinhas básicas, né? 3 selects, para a gente poder terminar então essa revisão, né, pessoal? Ok, então ele criou o banco, já inseriu alguns dados, banco biblioteca, certo? Então eu tenho aqui alguns empréstimos que eu criei, 2 empréstimos.
Tem alguns livros aqui emprestados, empréstimo exemplar. Perfeito. E vamos lá. Então, qual que é o exercício aqui? O exercício vou pegar ele aqui, são 3 consultas, né, que eu coloquei aqui para a gente revisar, né. Crie um script SQL para listar os livros do acervo do curso técnico de informática. Apresente todos os dados do livro. Sempre que eu vou fazer um select, o mais bacana é abrir o designer e já ver toda vez que eu crio aqui, ele já me bagunça tudo, né? É bem legal ele. Então tem que reposicionar aqui. Reposiciono. Acervo livro. Meu exemplar. Aí eu tenho aqui opa, contrário. Eu tenho aqui meu empréstimo exemplar e aqui embaixo. Ok. Então o que a gente salva isso, né? Salva porque perde. Biblioteca. Ok. Então a gente volta pro... Abre o nosso prompt SQL aqui, né? E a gente vai efetivamente ver o que o exercício está pedindo para a gente constar, né? O exercício está pedindo, ó, cria uma script SQL para listar os livros do acervo do curso técnico de informática. Então a gente vem, acervo do curso técnico de informática. Onde eu tenho essa informação? Primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que ir quebrando a minha consulta de várias formas, né? Quebrando ela de várias formas, onde primeira coisa que eu tenho que saber é qual a tabela-alvo que eu vou buscar. Então, livros do acervo do curso técnico de informática. Em qual tabela eu tenho aqui a informação da relação do acervo com o curso, que eu preciso filtrar o curso técnico em informática. Então, eu tenho que, na minha tabela acervo, eu tenho que a área do acervo e qual curso esse acervo pertence. Então, eu já delimito essa tabela como sendo a minha tabela alvo da minha consulta. É a tabela que eu vou fazer o from da minha consulta, do meu select, né? Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é fazer um select nessa tabela. Select asterisco from acervo. Pronto. Eu executo essa SQL, ele vai trazer para mim, óbvio, todos os dados dessa tabela. Então, aqui, ó, eu tenho aqui 2 acervos cadastrados, eu tenho um da informática e outro da DM. Então eu já filtro, né? Porque a minha consulta está pedindo do curso de informática. Então eu já posso filtrar aqui que ele está trazendo acervo do ADM. Então eu já posso filtrar aqui. Já dou um apelido para essa tabela de A, né? Então eu já faço um filtro, já jogo uma cláusula where aqui, onde A ponto curso sigla seja igual a sigla do curso de informática, que é INF, e já executo. Então ele já vai trazer para mim só o acervo de bancos de dados que pertence ao curso INF. Perfeito? Mas a minha consulta ela pede liste os livros desse acervo, né? Liste os livros deste acervo. Então eu preciso listar quais livros pertencem a este acervo. Apresente os dados dos livros. Então eu volto na minha modelagem, né? E aqui eu tenho acervo. Agora eu preciso saber quais livros pertencem a esse acervo. Então eu vejo aqui, eu já vejo que essa tabela ela se relaciona com a tabela de relacionamento acervo-livro, né? Onde nessa tabela de relacionamento eu já tenho aqui um atributo referência para ISBN do livro. Porém, aqui eu tenho só uma chave estrangeira para livro.
por sua vez, eu tenho aqui uma relação, uma referência para a tabela livro, que aí então tem os dados do livro. O que a gente conclui disso? Que nós vamos precisar, nós estamos no nosso from aqui. Nós vamos precisar fazer uma junção com essa tabela e posteriormente uma junção com essa tabela. Aí sim nós teremos acesso a esses dados aqui. Perfeito? Então eu já faço uma junção, primeiramente com a tabela acervo livro, vou chamar ela de AL e vou fazer a minha chave de casamento aqui, que são, quando você tiver dúvida na chave de casamento, vem aqui no diagrama, né, a chave de casamento entre as duas tabelas, acervo código de acervo livro e código de acervo. Acervo código de acervo livro e código de acervo. Feita a junção, eu faço, né? Se você quiser testar a junção sua está certa, você carrega aqui. Você tem, ó, eu tenho dois livros aqui, ó, o livro de ISBN 01 e o livro de ISBN 03, pertencentes a este acervo de informática. Então agora é só fazer uma junção com o livro e eu terei os dados desses livros, né? Livro ISBN. Quando eu executo, aí, sistemas de bancos de dados do JCDate e bancos de dados modernos do Elmarzi e Navat. Então eu tenho, e se eu quiser filtrar aqui, não quero mostrar tudo, né? Não tá legal, eu venho aqui e coloco só L asterisco e executo. Ok. Então, pessoal, nessa consulta que nós acabamos de fazer, nós temos aqui conceitos, né, da SQL de consulta, que é a cláusula where e as junções entre tabelas relacionadas. Perfeito? E agora tem um outro exemplo aqui, né? Crie um script SQL para listar os empréstimos atrasados de entrega. Eu pauso aqui, eu não continuo a minha consulta. Eu paro aqui e aí então eu vou e já começa. Empréstimos atrasados de entrega. Em qual tabela que eu tenho a data de devolução, do livro emprestado? Então eu volto aqui na minha modelagem. Qual tabela eu tenho a data de devolução do livro emprestado? Aqui, empréstimo exemplar, data de devolução. Eu já achei a minha tabela alvo da minha consulta. O que eu faço? Select asterisco nessa tabela. Select asterisco from empréstimo exemplar. Já chamo ela de E, já dou um apelido para a tabela. Beleza, tem 4 registros. A minha consulta quer saber o que? Mostre o empréstimo atrasado de entrega. Então tem que ser com data anterior à data de hoje. Então eu coloco where, faço um filtro. Em qual atributo? Em data de devolução. A data de devolução tem que ser menor que... Eu vou colocar aqui a data de 2016, novembro 22/11 de 2016. Se eu executo isso, ele retorna para mim somente um exemplar emprestado com data atrasada. Ok, né? Agora cadê os dados aqui? O nome do livro, né? Quando que esse empréstimo foi feito? Qual aluno que fez esse empréstimo? Que eu preciso cobrar esse aluno, né? Então eu volto aqui para o meu modelo físico do meu banco. Mostre o aluno. Mostre o aluno. Paramos por aí. Mostre o aluno. Então eu venho aqui para mim. Eu estou nessa tabela e eu preciso mostrar qual aluno que fez esse empréstimo. Então eu vejo aqui que aqui existe uma relação para exemplar. Exemplar, livro, acervo, não tem informação do aluno.
E aqui eu tenho uma referência para o empréstimo em si. Então, empréstimo, eu tenho aqui código do empréstimo, opa, aluno matrícula. Então, aluno matrícula, eu tenho uma referência para ele aqui nessa tabela empréstimo. Mas o nome do aluno, obviamente, que está na tabela aluno. Então, eu vou precisar, para mostrar o nome do aluno, eu vou precisar fazer duas junções. Eu estou aqui, eu preciso fazer uma junção com o empréstimo, preciso posteriormente fazer uma junção com o aluno, e aí então eu vou ter acesso ao nome do aluno. Então vamos mostrar o nome do aluno. Join empréstimo, eu vou chamar empréstimo de EEM, onde EM.código seja igual a EE.empréstimo código. Se tiver dúvidas, aqui ó, aqui, beleza. E eu preciso fazer mais um join com a tabela aluno, eu vou chamar aluno de A.matrícula seja igual a EM.aluno matrícula. Feito isso, eu tenho acesso ao atributo a todos os dados de aluno. Asterisco, vou mostrar só os dados de aluno. Ok, eu já sei que o aluno José ele está atrasado com a devolução do seu livro. Perfeito? Beleza. Agora, qual livro é esse? Né? Então, mostre o aluno, o livro, o exemplar. Qual livro é esse? Pois bem, voltamos no nosso diagrama, né? E na tabela alvo que nós estamos, empréstimo exemplar, nós temos aqui uma referência para exemplar código. Ok? Exemplar é um exemplar de algum livro. Então eu vou ter que fazer uma outra referência para então poder mostrar os dados do livro. Então eu preciso fazer novamente duas junções para poder chegar nos dados aqui do livro. Continuamos. Join exemplar, eu vou chamar exemplar de EX, onde EX.código seja igual a EE.exemplar código. Perfeito? Quando eu executo isso, eu tenho os dados aqui, só que ele mostrou só os dados do aluno, porque é aqui em cima que eu referencio o que eu mostro, né? EX.asterisco, quero mostrar os dados do exemplar. É o exemplar do livro ISBN 02, né, que por sinal está rasgado, da edição 2. É o exemplar 5. Mas eu preciso mostrar o nome do livro, né, os dados, o título do livro, o autor. Então eu preciso fazer um join aqui de exemplar para livro. Então eu continuo a consulta, join livro, vou chamar livro de L, onde L.ISBN seja igual a exemplar.livro ISBN. E aí então eu tenho os dados do livro. Então eu já posso mostrar que é L.asterisco, vírgula, exemplar. Então, José, você está atrasado com o livro Gestão de Recursos Humanos do autor Teste. É o exemplar 5 da edição 2, ele está rasgado. Então, perceberam, pessoal, quantas junções nós precisamos fazer nessa consulta para mostrar esses dados? E o único filtro foi data de devolução menor que 22 de novembro de 2016, né? Ok, vamos partir para outro exemplo, né? Eu poderia fazer mais filtros aqui, concatenar mais filtros, né? Mais por um AND ou por um OR, né? Mais filtros lógicos de concatenação, mas no caso não. Ok, pessoal, a consulta está pronta. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo de criação de script, ele é um script de agregação, né, de agrupamento, que nós vimos na última aula, né, que também são funções
muito importantes dentro da SQL de consulta, né, que nos trazem informações muito importantes, né? Então vamos ver qual que é esse exemplo aqui. Crie um script SQL para listar a quantidade de empréstimos por aluno para livros dos acervos do curso técnico em informática. Ok, primeira coisa que eu preciso saber que é qual a tabela-alvo. Liste a quantidade de empréstimos para livros dos acervos do curso técnico em informática. Quantidade de empréstimos. Empréstimos para livros. Qual que é a minha tabela-alvo dessa informação? A referência de um empréstimo de um determinado livro, ela está nessa tabela aqui, ó, empréstimo exemplar. Perfeito? Por quê? Porque aqui eu tenho a referência para o empréstimo e tenho a referência para o livro que está sendo emprestado, né? Porque eu tenho a referência para exemplar, exemplar por sua vez é um exemplar de um livro, né? Então a tabela-alvo minha, mais uma vez, é a tabela empréstimo exemplar. Eu defini a tabela-alvo, eu faço um comando select básico nela. Empréstimo exemplar, já chamo ela de EE, asterisco, ok, executo. Mas o meu exercício, ele quer saber os livros emprestados, né? Dos acervos do curso técnico em informática. Como que eu sei que esse exemplar que está sendo emprestado aqui, ele é do acervo do curso de informática? Então, eu venho aqui, exemplar de um livro, aí eu venho em livro, ele pode pertencer a vários acervos, aí eu venho aqui em acervo livro, aí acervo livro, eu vejo um acervo código e venho na tabela acervo, e aqui então eu tenho a informação de qual, se esse livro pertence ao acervo do determinado curso. Então, pessoal, vocês perceberam quantas junções nós vamos ter que fazer aqui para então poder filtrar se esse exemplar que está sendo emprestado aqui é um exemplar que pertence a um acervo do curso de informática. Então, eu vou fazer um join com exemplar. Aí eu tenho o dado do livro, faço um join com livro. Aliás, eu não... Sim, faço um join com livro. Faço um join com acervo livro. E então eu tenho acesso ao acervo que o livro pertence para saber se esse acervo é do curso de informática. Então eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4 joins para poder fazer esse filtro. Perfeito? Vamos lá. Pessoal, tudo isso é para, mais uma vez, exemplificar, né, o porquê da necessidade de se fazer joins em consultas, né? Aqui eu tenho acesso ao exemplar código, aí eu faço um join com livro L, onde L, pronto, livro SBN seja igual a ex.livro SBN. Aí eu faço um join com acervo livro, né, onde AL.livro SBN seja igual a L.livro SBN join acervo, ou eu vou chamar acervo de A, onde A ponto código do acervo seja igual a acervo livro ponto acervo código where. Agora que eu tenho acesso aos atributos do acervo, para então poder fazer um filtro que esse livro emprestado seja do acervo do curso INF. Quando eu executo, eu tenho aqui 3 empréstimos, 3 livros emprestados, onde esses livros emprestados eles fazem parte de acervos do curso de informática. Perfeito? E a gente volta
no nosso modelo de consulta de agrupamento. Crie um script SQL para listar a quantidade de empréstimos por aluno para livros dos acervos do curso técnico em informática. Eu já consegui filtrar os empréstimos, né, para cursos do curso técnico em informática. Agora eu preciso da informação do aluno, porque ele pede por aluno. Onde que o aluno está na minha modelagem? A minha consulta, o alvo dela foi aqui e eu vim fazendo join aqui para cima até chegar no acervo. Eu precisei filtrar por curso sigla. Agora eu preciso saber qual aluno que está fazendo esse empréstimo. Então aqui eu tenho uma relação com empréstimo, né? Eu tenho aqui o código do empréstimo e aqui em empréstimo eu tenho a informação do aluno que está emprestando. Perfeito? Então eu preciso fazer mais um join com empréstimo para então ter a matrícula do aluno que está fazendo esse empréstimo. Então eu vou precisar fazer mais um join na minha consulta. Join empréstimo, vou chamar de EM, onde em.código seja igual a ee.empréstimo código. Aqui nesse momento eu tenho acesso à matrícula do aluno. EM. A matrícula do aluno, aluno matrícula. E eu tenho acesso às informações dos meus livros. Então põe L. asterisco. Eu estou restringindo aqui o que eu vou mostrar no meu resultado da consulta. Então eu tenho que o aluno 1 de matrícula 1, ele emprestou o livro Sistemas de Banco de Dados do DATE, né, que faz parte do acervo de computação de informática. O aluno 1 novamente emprestou o Sistema de Banco de Dados do DATE, que também faz parte do acervo de informática. E o aluno 2 emprestou o livro Bancos de Dados Modernos, que faz parte, que é do Mars Navati, que também faz parte do acervo de informática. Então toda essa consulta até agora mostrou isso pra gente. Agora a gente volta porque nós não terminamos ainda. Crie um script para listar a quantidade de empréstimos por cada aluno. Então aqui essa informação que essa consulta está trazendo para nós, ela está trazendo os empréstimos em si, né, de cada aluno. Mas na verdade a informação que o exercício pede para a gente é a quantidade agrupada por aluno, ou seja, o aluno 1 ele fez 2 empréstimos. Aqui, ó, o aluno 1 é repetido 2 vezes, ele fez 2 empréstimos. E o aluno 2, ele fez somente um empréstimo. Então, o que o exercício está pedindo para a gente é essa informação. Como que eu faço contagem de registro? Quem não assistiu a aula passada, volta a assistir. Contagem de registro, eu uso a função de agregação count, asterisco. Perfeito? Só que eu preciso mostrar que o count asterisco é por aluno. Ó, 1 vai ser 2 registros e o 2 vai ser 1 registro. 1 empréstimo e 2 empréstimos. Então, eu preciso usar uma função de agrupamento, que é a chamada group by, e eu vou agrupar por quem? Eu vou agrupar por aluno matrícula. Perfeito? Então, eu vou mostrar aluno matrícula, vou mostrar quantos registros são afetados por cada aluno. Só que se eu rodar isso daqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Eu não posso fazer um agrupamento aqui, uma agregação de contagem por matrícula, sendo que eu não agrupei essas informações. Então eu preciso usar o group by em.aluno matrícula. Quando eu rodo isso, acabei minha consulta. O aluno matrícula 1, ele efetuou 2 empréstimos, né? 2 empréstimos para quem? Que eu nem lembro mais.
2 empréstimos para livros dos acervos do curso técnico em informática. O aluno de matrícula 2 efetuou um empréstimo para livros dos acervos do curso técnico em informática. Apresente o respectivo aluno e a quantidade de empréstimos feitos. É exatamente isso. Se eu quisesse mostrar o nome do aluno, eu precisaria fazer um novo join aqui. Join aluno al on al ponto. Opa. Vou chamar aluno de ao ponto matrícula fosse igual a empréstimo ponto aluno matrícula. Aí então eu teria aqui a informação do meu AO ponto nome. Você executar. O aluno Manuel fez 2 empréstimos, o aluno José fez um empréstimo. Olha o tamanho da nossa consulta, pessoal. Né? Importante não é o tamanho da consulta, importante que vocês tenham entendido, né, todas as funcionalidades, todas as relações entre as tabelas e as formas de fazer consulta. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham revisado o conteúdo, né, para poder fazer as atividades que forem necessárias, né, e caso necessitem é só revisar novamente e novamente. Pessoal, até a próxima, um abraço, bons estudos para todos.